Olá, aqui é a professora Dilaine Fernanda de Redação, Literatura e Língua Portuguesa do Iluminar Cursos e Treinamentos. E estou aqui para dar algumas dicas a você que vai fazer o Enem 2019 e quer tirar nota 1000 na redação do Enem. Vamos lá? Vamos lá. A estrutura da redação do Enem é formada por três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O primeiro parágrafo do seu texto é a introdução. Na introdução, você deve organizá-lo da seguinte forma: exposição sobre o tema e a tese. A exposição sobre o tema é o conhecimento que você tem diante do tema que é proposto, aquilo que você conhece, a forma como você vai trabalhar e apresentar o tema que foi proposto na redação. E a tese é a opinião que você vai defender no decorrer do seu texto. Então, a introdução ela é formada basicamente por exposição sobre o tema, seu conhecimento sobre o tema, como você vai trabalhá-lo e a sua tese, a sua opinião, que deve ser indicada nas últimas linhas da sua introdução. Lembrando que você deve escrever a sua introdução com 6 a 7 linhas. Desenvolvimento. O desenvolvimento, ele deve ser escrito em 2 parágrafos. Alguns estudiosos, alguns professores indicam que pode ser desenvolvido em 3 parágrafos. Porém, ao analisar várias redações de nota 1000, observamos que, para a boa construção do texto no seu contexto geral, 2 parágrafos é o mais apropriado para que você desenvolva o seu argumento. Então, o desenvolvimento deve ser escrito em 2 parágrafos. Nele deve conter o argumento vinculado à sua tese. Qual é a argumentação que defende a sua opinião no texto? Para esses argumentos, nós precisamos de pelo menos 3. E os argumentos podem ser variados nas suas fontes, nos seus formatos, como, por exemplo, argumentação histórica, uma relação histórica com o conteúdo, com a sua opinião. Argumentação estatística, você pode tomar dados estatísticos que comprovem a sua tese. Argumentação por comparação, e assim vários tipos de argumentação, citações, que você pode utilizar no seu texto. Nesse desenvolvimento é a parte que você argumenta em prol do seu ponto de vista. Então, nesses 2 parágrafos, vocês vão ter pelo menos 3 argumentos diferentes, afirmando o seu ponto de vista, a sua opinião. E ele deve ser escrito entre 14 e 16 linhas, para que tenha uma relação de sentido bem organizada dentro do seu texto. E a conclusão? A conclusão é importantíssima na produção da sua redação, porque você já apresentou que conhece sobre o assunto, sobre o tema proposto, você tem uma opinião sobre esse tema proposto, você sabe argumentar e você sabe tanto fazer isso que você tem uma proposta para solucionar esse problema. Nessa conclusão, você tem 3 elementos que têm que ser utilizados para produzi-la. Esses 3 são o elemento conclusivo, você tem uma expressão que conclui o texto ou uma conjunção conclusiva que inicia esse parágrafo conclusivo. A proposta de intervenção, que é a forma como aquilo pode ser resolvido ou sanado. Uma dica para vocês é que vocês indiquem uma proposta de solução viável, algo que relacione, por exemplo, alguma instituição governamental que pode agir sobre aquele problema, um ministério, uma ação social vinculada a uma secretaria, algo concreto que pode ser solucionado pelo Estado, por exemplo. E reafirmação da tese, indicando que aquela proposta sana a sua tese, aquela sua opinião. Se você opina sobre uma coisa, essa reafirmação vai dizer que essa solução vai acabar com este problema que foi indicado por você. Então, essa conclusão, ela pode ser apresentada entre 7 e 9 linhas. Lembrando-se que a proposta de intervenção ela é indispensável para o parágrafo conclusivo da redação para o Enem, certo? Então, eu espero que, em relação à estrutura, tenha ficado um pouco mais claro para vocês aquilo que é obrigatório para a redação do Enem 2019.